Você certamente já viu essa foto. Kaká, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, símbolo do futebol raiz para muitos. Da época em que a seleção brasileira representava, jogava bola. Quando esses caras colocavam a camisa, não era igual esse time de agora. Mas será que isso é verdade? O time de 2006 foi tudo isso mesmo? Ou essa seleção também ficou devendo e o que existe hoje, o tal do futebol raiz que se fala, não era bem desse jeito? Bom, antes de eu falar sobre isso, eu sou o Gui Galdames, esse é meu canal. Já aproveita, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo de futebol sempre e eu quero te contar histórias. Então vamos lá. Em 2006, a seleção brasileira chegava à Copa do Mundo como a grande favorita. E isso não era à toa. O Brasil tinha vencido a Copa de 2002. O Brasil tinha como treinador Carlos Alberto Parreira, que já tinha sido campeão em 94. O Brasil tinha vencido a Copa América de 2004, vencido a Copa das Confederações de 2005, dando show, e tinha um elenco totalmente estrelar. Dida no gol, Cafu e Roberto Carlos nas laterais. Você tinha o quadrado mágico, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, todos jogadores da primeira prateleira do futebol mundial. Mas e aí, o que deu errado? Por que esse time não trouxe o Hexa? Vamos lá, então. O primeiro problema é quando a gente começa a olhar a Copa das Confederações um ano antes, em que o Brasil começa mais ou menos, mas termina goleando a Argentina, termina dando show, e aí algumas coisas eram diferentes naquele time. O Ronaldo não jogou a Copa das Confederações, e o problema não é, o Ronaldo não foi o grande problema, mas era assim como você encaixava aquele ataque. Então você tinha Kaká e Ronaldinho, dois meio-campistas ali para se completar, Robinho nas pontas e um atacante fixo, o Adriano, que estava jogando muito. 2005 talvez seja o melhor ano da carreira dele. Nas laterais também não tínhamos Cafu e Roberto Carlos, mas sim Cicinho e Gilberto. E cara, óbvio que eles não têm o mesmo nível, óbvio que não são jogadores da mesma prateleira, mas de vez em quando você ter um jogador que ainda não ganhou tudo é importante. E eis que a gente chega em 2006. Então pense nisso. Em 2006 você já tinha um ataque com dois centroavantes. É um esquema que não encaixava tão bem. Kaká e Ronaldinho, beleza, esses dois encaixam bem. Só que todos esses caras, tirando o Adriano, haviam vencido a Copa do Mundo em 2002. Existe um vídeo famoso do ex-treinador da seleção, Tele Santana, ali na década de 90, em que perguntam para ele se ele escolheria o Van Basten ou o Romário, qual jogador? Baresi, Van Basten e Romário. Escolham. Van Basten. E aí perguntam para ele, mas e se o Van Basten já tivesse ganhado tudo e o Romário não? E aí o Tele muda a escolha dele. Agora vamos supor que o Van Basten é bilionário e o Romário é pobre. Você fica com qual? O Romário. O Romário. É cachorro magro. É aquela... que ainda quer porque precisa. Porque nada mais importante para um jogador do que você ter a sede da conquista. E muitas vezes o cara que já ganhou não tem aquela vontade. Na hora de você entregar aquele negocinho a mais, você fala, ah, não precisa, eu já ganhei. E aí a gente começa com um dos problemas da seleção de 2006. Então pensa, a gente já tem um ataque que não encaixava da mesma forma porque você tinha dois centroavantes fixos. Você tem caras que já ganharam a Copa do Mundo, e quando eu falo que Cafu e Roberto Carlos eram melhores que Cicinho e Gilberto, sim, mas eles eram caras que já haviam vencido, enquanto os outros precisavam dessa conquista, queriam muito essa conquista. Você tem o fator Vegas, e se você é um cara novo que não sabe o que é Vegas, eu vou te contar. Vegas foi a cidade na Suíça onde o Brasil fez a preparação para aquela Copa. E quando você pensa em preparação para a Copa, você pensa em, vamos treinar, precisamos de treinos fechados de vez em quando, atividades mais reservadas, treinar algumas estratégias, e aí você vai ver o que foi Vegas. Treinos abertos todos os dias, churrasco nas arquibancadas, invasão de campo para tirar foto com os jogadores, e certamente a preparação para a Copa não foi a mesma coisa nesse ambiente. Em entrevista para um podcast do Zico, o Juan, zagueiro da seleção naquela Copa, até comenta que isso foi um problema. Principalmente em Vegas, eu acho que atrapalhou muito a preparação, porque você chega no estádio e tem 5.000 pessoas. Não tinha como, você não conseguia se preparar da mesma forma, não havia
jeito se toda hora você tem gente filmando, o treino tá sendo transmitido na Globo, você tem torcedor invadindo o campo, não adianta. Quando você tem que trabalhar, você precisa focar e trabalhar, não dar espetáculo. E o que acontecia ali era uma espetacularização do treino da seleção brasileira. Então aqui temos alguns fatores já. Aquela falta de fome por título, um time que não encaixava tão bem quanto o time do ano anterior, uma preparação inadequada e ainda tínhamos jogadores que não chegaram na melhor forma. Porque o fato aqui é que Ronaldo e Adriano estavam acima do peso. Nós não sabemos quanto eles pesavam, existia uma brincadeira de que era o ataque dos 200 quilos. Eles não estavam na forma que eles estão hoje, mas eles também não estavam na melhor forma, eles não estavam. O Adriano não estava como em 2005, o Ronaldo não estava como em 2002. O grande craque daquele time, que era o Ronaldinho, o atual melhor jogador do mundo, vinha de uma temporada muito desgastante pelo Barcelona. E 20 dias antes ele tinha jogado a final da Champions League. Ou seja, era mais um jogador que não estava em seu máximo. O futebol daquela seleção, aquele que muitos dizem que era mágico nessa época, não aconteceu nessa Copa. Uma Copa muito abaixo do esperado. O Brasil não fez nenhum grande jogo, talvez nas oitavas de final contra a Gana até faz um 3-0 ali, mas não foi uma grande partida. E a eliminação foi para coroar. Não sei se coroar é bem a palavra certa, mas ela foi para fechar com chave de latão toda uma preparação que foi horrível. 1-0 para a França, no jogo em que o Zidane colocou o Brasil no bolso, em que ele cobra uma falta para o Henry fazer o gol, no momento em que o Roberto Carlos fica arrumando a meia. Na época, o Roberto Carlos foi muito crucificado por isso, mas provavelmente não era ele o cara que tinha que estar no Henry, a altura nem bate ali, e ele só arrumou a meia porque alguém tinha que estar naquela função. Enfim, tudo aquilo que vemos falarem da seleção hoje, de que essa geração não presta, de que esses jogadores não levam a seleção a sério, de que precisava mudar tudo, tudo aquilo que a gente vê hoje, a gente já via naquela época, quase 20 anos atrás. E na verdade, todo esse mesmo discurso nós vimos em todas as Copas. Parece que o Brasil vive um ciclo eterno que se repete e que o bom é sempre a geração do passado, mas a realidade é que esses caras só são valorizados porque eles haviam conquistado uma Copa 4 anos antes. Caso isso não tivesse acontecido, muitos desses jogadores, mesmo tendo sido melhores do mundo, mesmo tendo ganhado muita coisa, seriam tratados como pipoqueiros, bagres e tudo que a gente está acostumado a ver. Então, quando alguém te disser que essa é a grande seleção, não acredite, porque essa seleção decepcionou tanto quanto todas as outras que vieram depois dela. Talvez não como a de 2014, porque o 7-1 não dá, né? 7-1 não dá. Mas enfim, o futebol raiz não era toda essa maravilha como pintam por aí. E você que tá aí até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Gui, fica com o meu abraço.